Olá, eu sou o pastor Atejarlan Ramos. Hoje falaremos sobre a lição de número 7. Davi é ungido rei. A lição de número 7 nos vai falar especificamente sobre um momento importante da nação de Israel, que foi a unção de Davi. Nós vimos na aula anterior que Saul fora rejeitado por Deus. Portanto, era um momento de profunda crise. Davi, ele é um dos maiores personagens do Antigo Testamento e a história, a narrativa acerca de Davi é uma das mais belas histórias da Bíblia. Somente ele é denominado de o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. As circunstâncias em que Davi foi chamado foram as circunstâncias de crise espiritual. Nós observamos então a rejeição de Saul por parte do Senhor. O povo tinha uma liderança teocrática, isso no período dos juízes, mas o povo rejeitou esta liderança e entra em cena Saul, ou seja, troca o regime de teocracia por monarquia. Isso cobiçando ou observando as nações incrédulas ao redor. Era um momento, portanto, de crise espiritual. Além de ser um momento de crise espiritual, essa crise era uma crise, inclusive, intensa. Samuel, ele chorava a queda de Saul, mas também ele estava preocupado com a lacuna que estava então na nação. Houve uma lacuna gerada pela rejeição de Saul, mas Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Então foi naquele momento de profunda crise que entrou em cena então Davi. Davi, a unção de Davi, ela não podia ser pública, porque Saul mataria Davi. O objetivo era dar oportunidades para ele exercer o ofício, ele se exercitar nessa prática para exercer então o ofício. Davi era de pequena estatura, tez rosada, de belo aspecto, elegante, de grande força física e de muita simpatia pessoal. A Bíblia nos apresenta Davi também como um homem de guerra, prudente no falar, muito valente. A Bíblia também mostra ele como excelente musicista e também muito devoto a Deus. Inclusive, a fama dele como musicista foi levada ao conhecimento de Saul, que não sabia então ter ele sido ungido para ser seu sucessor. Tornou-se inclusive escudeiro de Saul. Isso colocou ele em contato com o rei e com seus conselheiros. E depois nós tivemos então o confronto dele com Golias. Tudo isso era, portanto, Deus o preparando para ele exercer então o reinado então em Israel. Bem, a lição, o comentário da nossa lição, primeiramente, ele aborda sobre Davi como ungido. E a lição faz um amplo comentário acerca da unção. É importante, então, nesse primeiro momento, atentarmos para o simbolismo, então, da unção. A unção, ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela era praticada, inclusive, por outros povos também da Antiguidade. E é retratada nas páginas da Bíblia. Inclusive, também alguns enfermos, eles eram ungidos. No Antigo Testamento, a prática da unção, ela era atrelada à consagração de reis, certos tipos de cerimônias e também de exorcismo, como também um ritual para consagrar a entrada da pessoa na vida adulta. Nós observamos no Antigo Testamento, especialmente no período da monarquia, essa prática utilizada com muita intensidade. Né? A prática da unção de reis e sacerdotes acontecia para que eles fossem, então, separados para desempenhar a missão para a qual eles foram chamados por Deus. Nós vemos isso em Êxodo 40, em 1 Samuel 9:16. Já no Novo Testamento, a unção aparece também em vários momentos. Aparece a palavra unção, ela aparece no Novo Testamento como adjetivo, como substantivo, como verbo, e lá em Tiago o termo está relacionado a untar, né? Falando sobre acerca dos doentes. Bem, então podemos observar, inclusive no comentário da lição, ele traz uma abordagem linguística acerca do termo. No hebraico há duas palavras para unção, que é suk e machá. O termo então era
o ato de passar o óleo no corpo ou na cabeça de uma pessoa. O termo também está relacionado a ungir enfermos. A palavra machá é o termo cobrir ou untar. É do termo machar no hebraico que vem a palavra machia, que quer dizer então Messias. O termo então na língua grega é o termo relacionado a Christos, né? De onde vem o nosso termo Cristo. O termo é crio, que é o termo grego para machar, daí vem o termo então Cristo, Jesus ou Cristo, ou seja, Jesus o ungido. Bem, no Antigo Testamento nós tínhamos a prática da unção de pedra, do sacerdote, dos reis, dos profetas, de objetos. A ideia então de ungir esses elementos, tanto pessoas como objetos, era a ideia de mostrar que aquela pessoa ou aquele objeto fora então separado para o serviço de Deus. No contexto bíblico, o termo também passa a estar relacionado ao fato de que aquela pessoa recebeu a capacitação. Então, a unção no Antigo Testamento, ela estava relacionada pelo menos a 3 elementos: a escolha, a capacitação e a investida de autoridade. Então, no Antigo Testamento, quando uma pessoa era ungida, significava então que ela fora escolhida por Deus, que ela fora capacitada por Deus e que ela fora então investida de autoridade para exercer aquele cargo, para exercer aquela função. É assim então que Cristo aparece no Novo Testamento. Ele foi escolhido por Deus, ele foi capacitado por Deus e ele foi investido de autoridade para ser, portanto, o ungido, o Messias. A lição também comenta, então, especificamente sobre a unção de Davi. Foi um momento, então, singular que Davi foi ungido. Samuel, então, ele vai até a casa de Jessé e ali, então, ele, sendo determinado por Deus, ele unge Davi para ser o rei de Israel. Então, a unção de Davi, inclusive na Bíblia, ela aparece representando então o Messias. Ela aparece representando então o Messias, né? No período então do Novo Testamento. Bem, nós então podemos observar ainda no comentário então da nossa lição que Davi, ele era um rei que era servo. Na segunda parte do comentário, ele foi ungido por Deus, mas ele se tornou então, embora sendo ungido por Deus, ele era servo, né? Nós observamos isto. A Bíblia nos diz que Samuel ele foi até a casa então de Jessé, ali passou então os filhos de Jessé diante dele. Ele inclusive se enganou quanto a alguns, mas depois Deus falou que Deus não olhava para a aparência, mas Deus olhava então para o interior. E Deus naquele momento, passando os filhos de Jessé diante dele, ele se enganou, né, com esses reis, com esses filhos de Jessé, mas depois então nós observamos que ele, Deus então o orientou, Deus então lhe deu o discernimento em relação àquilo, né? Aquele ato que Deus então o mandou, o enviou para que ele realizasse. A Bíblia diz inclusive que ele olhou para a aparência, para a altura, enfim, né? Mas no capítulo 16, o versículo 7, Deus olha especificamente para o coração. Passou Eliabe, passou Abinadab, passou também Samar, passou 7 filhos, até que veio então Davi. E Davi, então mais moço, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Foi quando ele chegou, Deus então falou a Samuel que aquele era o escolhido dele. E assim ele foi ungido por Deus para exercer então o seu ministério de rei. O servo Davi, então, sendo ungido por Deus, né, ele não deixou de ser servo. O autor ele destaca exatamente isso. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos,
Tem pessoas que, ao serem ungidas, separadas, às vezes então pensam que não são mais servos, mas não foi tirado então a unção de servo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira de Saul. A lição faz uma abordagem acerca disso. O Espírito de Deus então se afastou de Saul, ele passou a ser assombrado por um espírito mau, por permissão do Senhor. E para acalmá-lo, Davi então ia tocar então a harpa. Davi tinha boa aparência, tinha talento, tinha capacidade então de aprender e compreender, era um guerreiro, Deus estava com ele. Enfim, Deus então levanta autoridades. Nós observamos então, em momento algum, Davi relatou para Saul acerca da sua unção. Ele não tentou tirar proveito acerca desta situação. Então, uma das características que nós podemos destacar é o fato de Davi ser um rei que era servo. Em terceiro lugar, a lição comenta sobre o Davi, o rei que era guerreiro. Nós temos então o famoso encontro, o famoso confronto de Davi com Golias, né? É uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia. Bem, o gigante Golias, ele estava afrontando a nação de Israel. Ele era filisteu, né? Ele era de 2,97 centímetros de altura, uma armadura pesada, inclusive a sua couraça pesava cerca de 80 quilos, tinha um capacete de bronze sobre a cabeça, seu escudo era carregado sobre os ombros, a ponta da sua lança era de ferro, de aproximadamente 8,5 kg. As armaduras dele eram todas feitas de bronze, né? Mas a Bíblia então nos informa que Davi, ele sendo então um rei, sendo então um guerreiro preparado por Deus, as armas que ele utilizou foram simples. As armas que ele utilizou foram um cajado, a pedra e funda. Eram esses os instrumentos que ele utilizou. Inclusive, de forma bem simples, de forma bem rude, eram instrumentos, inclusive, da atividade pastoril dele, né? Mas ele utilizou estas armas, lutou contra o gigante e aconteceu então a grande vitória. Nós verificamos aí o contraste entre Davi e Golias. Um guerreiro preparado, bem armado, bem equipado, e outro de forma simples, humilde, inclusive utilizando armas, né, também simples na atividade pastoril. Mas Deus então foi com Davi, deu vitória então a Davi, e assim Davi alcançou uma grande vitória, conforme o relato bíblico que todos conhecem. Bem, nós podemos então ver nessa lição, a lição que nós aprendemos é que Deus então procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Deus não está observando apenas a força, a posição física, social, intelectual, mas Deus está observando para a sua condição espiritual. Deus olha, portanto, para o coração e não somente para o exterior. Deus unge pessoas humildes para a sua obra, desde que as pessoas estejam realmente disponíveis a Deus. Então, a lição de número 7, ela fala sobre Davi ungido como rei. Então, o professor de escola dominical pode fazer uma abordagem acerca da unção no Antigo Testamento, inclusive corrigindo as distorções que existem hoje, que muitas vezes a unção está relacionada apenas à tonalidade da voz, né? Então pode contextualizar e depois abordar então Davi sendo escolhido e ungido por Deus para ser rei, e abordar também a condição dele como servo. Embora ele fora ungido, mas ainda não tinha ocupado o trono, ele agiu como um servo. E, finalmente, abordar também sobre o confronto de Davi, então, com Golias. O confronto de Davi com Golias era Deus, então, preparando, né, para, de fato, assumir o trono em Israel. Então, caro professor de escola dominical, aborde esses pontos, destaque os pontos principais e esteja preparado, então, para dar continuidade nesta lição a um passo importante na história do livro de Samuel, que é a unção de Davi como rei. Portanto, que Deus possa abençoar a todos e possam estar preparados para no próximo domingo ensinar essa lição tão relevante e tão importante. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.